Mateus 28, versículo 18 em diante, é o texto da grande comissão. Diz assim, precisa colocar não, só que está no slide. Diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Baixe a cabeça, feche seus olhos, deixa eu orar por vocês nessa manhã. Pai, que nessa manhã nós possamos receber uma porção de entendimento, de revelação, de sabedoria e de conhecimento do Senhor, para que nós possamos sair daqui, meu Deus, alinhados com a visão do Senhor a respeito da missão. Meu Deus, essa missão que não é institucional, essa missão que é totalmente individual, Senhor. Essa missão que parte de um entendimento de responsabilidade, maturidade de cada um aqui nessa manhã. Que nessa manhã nós possamos sair daqui, meu Deus, entendendo a nossa parte nessa missão. Que eu possa entender melhor a minha parte nessa missão. E que cada um dos meus irmãos possa entender aonde eles estão engajados. Ou aonde faltam se engajar nessa missão, Pai. Que hoje o Senhor possa abrir as portas do nosso coração para entender aonde o Senhor, meu Deus, quer que a gente trabalhe, aonde o Senhor quer que a gente coloque em nossas mãos, Pai. Eu sei que cada um aqui nessa manhã tem uma parte dessa missão para tomar e chamar de sua, Senhor. Faça, meu Deus, cada homem, cada mulher, cada jovem nessa manhã tomar a sua parte nessa missão. Pai, essa é uma obra totalmente do Espírito. Essa é uma obra totalmente do Senhor. E eu confio na sabedoria do Senhor e na vontade divina do Senhor para conduzir a missão dessa comunidade também. Obrigado, Jesus, por todas essas coisas. Amém. E graças a Deus. Bom, irmão, quando a gente fala de evangelismo e discipulado, talvez alguém aqui nessa manhã já olhe e fale, mas por que duas coisas? Não são duas coisas, querido. É uma coisa só. E por muito tempo, como eu falei aqui no começo, eu entendia como duas coisas separadas. Na minha cabeça, evangelismo ou evangelizar é o quê? É entregar panfleto, entregar jornal, né? Para quem era da seita lá que a gente era, entregar jornal, né? Enfim, sair falando com os outros pela rua e tal, e o tal de Jesus te ama, que é o jargão nosso. A gente intitula e rotula essas coisas como evangelismo. E não é, irmão. Não é porque evangelizar alguém... Querido, vamos lá. O que é evangelizar alguém? É inserir o evangelho na vida de alguém. Como a gente faz isso entregando um panfleto? Como seria possível fazer isso apenas chegando para alguém falando Jesus te ama? Isso não é evangelizar, querido. Inserir alguém no evangelho, ou inserir o evangelho em alguém, é muito mais profundo, complexo, árduo, é muito mais complicado, é muito mais estressante, é muito mais penoso do que isso. E aí entra aquilo que a gente chama de discipulado. E na minha cabeça antiga, como eu interpretava discipulado? Eu interpretava discipulado como um método, como um passo a passo. Eu interpretava discipulado como um curso, talvez. Quem é mais antigo aqui nessa comunidade participou do Start, por exemplo, né? Que era uma espécie de discipulado que a gente não faz mais. Por quê? Porque nós entendemos que discipulado também é muito mais profundo. Acompanha o evangelismo, querido. Então, irmão, eu ainda estou sendo evangelizado em alguns aspectos. Porque o processo do evangelismo, ele é longo, querido. O processo do evangelismo é profundo. E aí hoje a gente vai tratar disso e como essas coisas elas podem impactar a nossa visão a respeito da missão da igreja.
problema é que, quando a gente separa essas duas coisas, né, a gente cria uma comunidade, a gente cria um estilo de vida cristã extremamente superficial. Vamos lá, se evangelismo é entregar panfleto e falar Jesus te ama, então eu venho, eu organizo um grupo, a gente sai na rua, falando Jesus te ama, entregando panfleto para as pessoas, convidando as pessoas para vir no culto no domingo. E aí, vamos pensar, vem comigo aí hoje, vamos pensar que, de fato, alguém venha. Alguém olha aquele panfleto e fala assim, eu estarei lá domingo. Obrigado por este convite. O que é que essa pessoa recebeu do Evangelho? Nada. A pessoa recebeu um convite para participar de uma reunião. Agora, aonde o Evangelho é de fato inserido, irmão? Na caminhada. Na caminhada. Aí, querido, é que entra uma questão. O que a igreja tem feito nos nossos dias? A igreja tem saído e convidado as pessoas para participar de reuniões. Só que na hora de inserir o evangelho nas pessoas, essas mesmas pessoas que convidaram as pessoas para virem para a reunião, não se sentem responsáveis. Qual que é a consequência disso? Um povo largado. Criança órfã. A gente sempre fala isso aqui, né? O pessoal do Jesus Corpo fala isso, o Douglas fala isso. Imagina que eu chego lá na frente da sua casa, lá com uma van com 50 crianças. Eu falo tudo isso para você cuidar aí, ó. Agora é seu. Olha só olha o tanto aqui de filho que eu reuni para você. O que você vai fazer comigo? Você vai querer me bater? Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido. É o que a gente tem feito com a igreja. A gente tem olhado para a igreja assim, reunido o máximo de filhos possíveis. Aí na hora de criar, aí já fiz a minha parte, né, meu? Aí é o pastor que tem que cuidar. Aí sobra pro Rodrigo, sobra para mim. Não é problema do pastor, né, meu? O pastor tem que saber, né? E aí nessa manhã, querido, a minha oração é para que você entenda a sua responsabilidade nesse processo. A sua parte nesse processo. Então hoje, irmão, vai ser chata a conversa. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Ontem estava conversando, o Rodrigo se estressou algumas vezes enquanto ele expunha a visão. Ele se irou algumas vezes. Eu falei, calma, vamos lá. É porque, irmão, assim, é difícil demais, irmão. A gente lutar e se esforçar para que as pessoas recebam o Evangelho. E as pessoas não entenderem, irmão, que elas fazem parte da propagação do Evangelho também. E da inserção do Evangelho também. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Você não foi chamado só para receber. Você não é um depósito. E a gente vai entender isso aqui nessa manhã. Evangelismo e discipulado são a mesma coisa na essência. Evangelismo é introduzir alguém no Evangelho. Discipulado é a forma como fazemos essa introdução. Então as duas coisas, elas andam juntas e elas são inseparáveis, irmão. Inseparáveis. Se evangelismo é introduzir alguém no Evangelho e discipulado é a forma como nós introduzimos alguém no Evangelho, essas duas coisas não se separam nunca. Elas se tornam uma coisa só. Se torna uma coisa só, é indissociável. Então a gente pode, por exemplo, pregar lá na praça. Fazer um movimento, pastor, vamos fazer um dia que a gente vai pregar na praça e chamar as pessoas. Ok,
Isso não é o problema, entende? O problema não é a gente ir na praça pregar. O problema é o que a gente vai fazer depois disso. Quem é que vai levantar a mão e falar assim, não, pastor, se alguém falar que aceitar Jesus, que quiser aceitar Jesus, quiser caminhar com Cristo, eu vou, pastor, acompanhar essa pessoa. Eu vou, pastor, ensinar essa pessoa a respeito do Evangelho. Eu vou, pastor, visitar essa pessoa para ela se firmar na fé. Então, evangelismo, irmão, é um processo complicado, querido. Difícil, árduo. E aí, já deixa eu quebrar uma parada aqui nessa manhã, irmão. Todo crente foi chamado, irmão, ao evangelismo. Todo crente foi chamado ao evangelismo, querido. Não existe um crente que não tenha sido chamado ao evangelismo. É uma missão da igreja. Amém? Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa manhã? Sim. Aí, por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente tem feito uma parada. O Rodrigo tem feito uma parada. Ele tem ensinado através do panorama bíblico às pessoas. O que a gente está fazendo com isso, querido? Evangelismo discipulado. A gente tem levado o evangelho às pessoas. O Rodrigo tem propagado o evangelho através de um ensino que é feito na mesa. A gente não chama as pessoas para vir na igreja, tem o dia do panorama bíblico. Não. Quem quer o panorama bíblico? Ah, você quer? A gente vai lá na sua casa, toma um café e ensina a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para você. Aí, isso aqui, irmão, é difícil. É difícil. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer isso? Eu trabalho. Eu também trabalho, irmão. O Rodrigo também trabalha. Ah, pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho família. Legal, o Rodrigo tem família também. Eu sou sozinho no mundo, então não tenho essa desculpa, né? Mas vamos lá, querido. Vamos lá. O Senhor chamou gente ocupada. Amém? O Senhor chamou gente ocupada, irmão. Então eu espero, querido, de verdade, que você entenda a sua parte, a sua responsabilidade nessa missão. Nessa missão. E o intuito da gente estar fazendo o panorama bíblico é justamente para que as pessoas que estão sendo formadas no panorama bíblico, estão recebendo esse conhecimento, possam também futuramente ajudar a gente a ensinar mais pessoas. Quando chegar mais gente que não conhece o Evangelho, que não teve contato com o Evangelho, a ideia é que tenha gente preparada nessa comunidade. Mas a gente acha que a gente precisa de um título. Eu sou evangelista. Não, porque todo mundo é evangelista. Não, pastor, eu sou evangelista, né? Que eu saio nas ruas pregando o Evangelho. Legal, isso é bom, eu acho da hora, a galera pregando no metrô, pregando no ônibus, pregando na rua. Legal, querido. Uma coisa é você falar uma vez para uma pessoa que nunca mais vai te ver na vida. Outra coisa é você andar com alguém, é viver com alguém, é caminhar com alguém. Isso é diferente. Isso é diferente. Então, para a gente falar de evangelismo, discipulado, a gente precisa entender a missão da igreja. E eu queria voltar, dar alguns passos para trás com vocês, para a gente poder entender a missão da igreja. Vamos falar sobre a missão. Gênesis... Opa, desculpa. É isso. Tá. Gênesis 22. Abre comigo aí. Não precisa colocar na tela, Samuel. Gênesis 22, 17. Deixa marcado aí o Mateus, a gente vai voltar depois. Mas abre comigo em Gênesis 22, 17. Por favor. Olha só. É a promessa de Deus para Abraão. Ele vai dizer o seguinte: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados, porque você me obedeceu. Então presta atenção.
Essa é a segunda vez que Deus está prometendo a mesma coisa para Abraão. Qual que era a promessa para Abraão, irmão? A promessa que Deus para Abraão é a seguinte: olha, você vai ser pai de um povo. Você vai ser pai de uma nação. Você vai ser pai de uma galera. E essa galera que você está criando e formando, que vai vir a partir de você, é bênção para o mundo. O mundo vai ser abençoado através do povo que está vindo de você. Essa era a promessa de Deus. E aí, irmão, como a história se desenrola? O tempo vai passando, as pessoas vão vindo, os descendentes de Abraão vão vindo, e até se formar um povo chamado Israel. E dentro de Israel tinha um outro povo chamado Judá. E de Judá veio o Messias, um homem chamado Jesus Cristo. E esse homem salva a humanidade. Só que tem um outro lado da história, que é o seguinte: da mesma forma que Deus escolheu um povo em Abraão para abençoar o mundo e levar salvação aos homens, havia um povo que estava perdido. Havia um povo que não fazia ideia do que era salvação, que era todo o povo todo povo não judeu, todo povo que não veio de Abraão. Esse povo estava perdido. Só que olha, se você for olhar no Antigo Testamento, você vai ver diversas vezes que o povo de Israel, eles tinham contato com outras nações, com outros povos e outras culturas. E esses outros povos e nações iam sendo impactados. Por exemplo, na Babilônia, Deus se manifesta de tal forma na Babilônia que o rei da Babilônia se converte ao Deus do judaísmo. Então, é Deus alcançando as nações. É Deus abençoando as nações. Quando eu tinha uma mente neopentecostal, eu olhava para esse texto e falava assim: Deus vai abençoar o seu povo. Eu sou o povo de Deus, porque eu creio em Jesus. Logo, serei abençoado. Quero o meu carro, quero a minha casa, quero o meu dinheiro. Era assim. Gente, a lógica não tem segredo. A lógica é essa. Deus abençoa o seu povo. Eu sou o povo de Deus. Eu quero a minha parte. Essa é a lógica da parada. Mas a lógica do texto não é essa, irmão. A lógica do texto é que o povo que Deus está formando é a bênção para o mundo. Então presta atenção, querido. Você não vai receber uma bênção. Você é a bênção para o mundo. Você é a bênção, a salvação, a esperança para o mundo. Aleluia. E a missão de Deus é salvar os homens. É levar salvação aos homens. O que é bênção, irmão? Bênção é Cristo, morto e ressurreto. Bênção é o sacrifício de Jesus, que foi derramado sobre nós. Porque através dele, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Através dele, desse sacrifício, nós fomos feitos amigos de Deus, família de Deus. E o desejo de Deus sempre foi alcançar os povos e as nações. Mas para isso ele precisava de um povo. E aí, o tempo passando, Jesus vem, salva os homens. E agora existe uma parada chamada igreja. Eclésia. E aí a gente chega no texto que a gente viu aqui no início, Mateus 21. Naquele texto, Jesus já havia ressuscitado. No Evangelho de Mateus, é a última conversa que Jesus está tendo com os discípulos. Qual que é a conversa que Jesus... Qual que é a ordem que Jesus deixa para os seus amigos? A missão agora é com vocês. Vocês estão fundando esse novo povo que vai alcançar o mundo. Aleluia.
que vai transformar o mundo, que vai levar salvação ao mundo. Vocês estão debaixo da minha missão. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Você está debaixo de uma missão, meu irmão. Nós estamos debaixo de uma missão. Eu estou debaixo de uma missão. Essa missão, querido, é muito maior do que a placa que está ali fora. É muito maior do que eu, você. É a missão de Deus de salvar os homens. Se a gente não estiver engajado nessa missão, irmão, assim, de verdade, a gente tem que se questionar se a gente conheceu o Evangelho. Se a gente conheceu a Cristo Jesus. Fazemos parte das duas pontas dessa promessa, da promessa feita a Abraão. Quando estávamos longe, éramos o campo missionário. Houve uma época, querido, que você era campo missionário. Você era o alvo da missão. A partir do momento que a missão te encontrou, agora você vira um agente da missão. Então vamos lá. Vamos lá. Só existe dois lados nessa missão. Ou você é o alvo dela, ou você é agente dela. Só existe dois lados nessa missão. Ou você é campo missionário, ou você é um missionário. E aí, alguém pode chegar e falar assim: pastor, eu estou começando, eu não conheço plenamente o Evangelho. Tá tudo bem, querido. Você é campo missionário e a gente está aqui como missionário para cuidar de você. Ensinar o Evangelho para você, fazer o panorama bíblico, mostrar para você como o crente deve viver. A gente está aqui para isso. Agora, a partir do momento que você foi alcançado pela missão, que você entendeu a missão, a gente vai falar sobre isso aqui, você se torna um agente, irmão. Você é enviado. Só que a institucionalização da igreja trava a gente. Porque a gente fica esperando o quê? O pastor chegar e falar: cuida disso aqui, faz isso aqui, ó, toma isso aqui para si, ó, agora seu título é esse. E querido, eu não sei se você já percebeu, mas nessa igreja não tem isso. E não vai ter isso, querido. Porque a missão é de quem entendeu a responsabilidade. É de quem tem maturidade para entender a sua parte. E eu considero danoso a forma como a igreja tem lidado com o evangelismo. A forma como a igreja tem lidado com o discipulado. Uma vez alcançados pela graça, nos tornamos agente missionário. E aí a pergunta para você nessa manhã é uma só, querido. Você é o alvo da missão ou você é agente da missão? Se você é o alvo da missão, não tem problema. Já falei isso. Vamos cuidar de você. Mas se você entendeu a missão, querido, está na hora de você participar da missão. Está na hora de você fazer alguma coisa. Amém, irmão? Vocês estão meio calados hoje? Por que vocês estão calados hoje, gente? Vamos voltar para Mateus 28, por favor? Mateus 28, versículo 18. E a gente vai no verso a verso aqui. Deixa eu voltar para cá. Mateus 28, verso 18. Vamos lá. Alguém lê para mim o versículo 18, por favor. Alguém, qualquer pessoa. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Olha só. O texto, a tratativa de Jesus com os discípulos, para enviá-los, parte de um ponto. Jesus revoga a autoridade nos céus e na terra. A missão da igreja está alicerçada nisso aqui, nesse versículo aqui.
tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos propondo, tudo que nós estamos ensinando, parte dessa afirmação. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Cristo. É por causa disso que nós estamos alcançando o mundo. É por causa disso que nós estamos impactando o mundo. É por causa disso que nós estamos levando esperança e salvação ao mundo. É por causa disso, irmão, que a gente vai fazer isso aqui. É por causa disso que nós nos reunimos todo domingo, que nós vamos tomar a Santa Ceia. É por causa disso que nós ensinamos no panorama bíblico. É por causa disso que nós fazemos qualquer coisa. Porque Cristo morreu, ressuscitou e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. A missão, irmão, ela é cristocêntrica. A missão é cristocêntrica. Não é sobre nós lotarmos essa comunidade. Não é sobre nós enchermos, sobre nós preenchermos os bancos vazios dessa comunidade. Não. A missão é mostrar para o mundo a autoridade que foi dada a Cristo. E aí tem uma parada. Se a autoridade é a de Cristo, então não depende de mim, irmão. Não depende de você. Não depende da minha capacidade técnica nem da sua. Ah, pastor, mas é que eu não fiz o curso de teologia, né, meu? Então eu não estou preparado para evangelizar. Quem disse que precisa fazer curso de teologia? Basta você ser crente, irmão. A nossa coragem para evangelizar não vem de técnicas, carisma ou estratégia de marketing, mas do fato de que Cristo triunfou na cruz e recebeu toda a autoridade. Então a minha disposição, irmão, se você me colocar em cima de um palanque para cantar, eu não vou. Eu vou passar vergonha, porque eu não sei cantar. E se eu for, irmão, não vai sair nada, eu vou ficar nervoso. Eu sou extremamente tímido. Extremamente tímido. Muito mesmo. Agora, irmão, me coloque em qualquer lugar para ensinar o evangelho. Qualquer lugar. Eu não vou tremer. Eu não vou vacilar. Eu não vou, porque a autoridade não está em mim. Então, irmão, se eu esquecer um versículo, não, está tudo bem. Se eu gaguejar um pouco, isso não faz diferença. Porque não é eu a questão. O poder do evangelismo não está em mim. O poder do evangelismo está no Cristo. Aleluia. Está no Cristo. E aí é que está o problema. A gente recebeu um evangelismo performático ao ponto da gente falar assim: ah, pastor, mas se eu for falar com alguém, esquecer o versículo. Qual é o problema, irmão? Se é gente, você esquece as coisas. Então, pelo amor de Deus, eu não podia estar pregando, então, porque eu esqueço de coisa. Talvez eu seja o pastor que menos tem versículo decorado na cabeça. Que eu não consigo guardar as coisas. Agora, se você pedir para eu explicar o evangelho do início ao fim, eu vou conseguir. Então a autoridade do evangelismo, a autoridade da missão, da igreja, está alicerçada na figura do Cristo. Não é sobre você e não é sobre mim. Não é sobre a sua capacidade, nem sobre a minha. Não é sobre a família reconciliada. E aí preste atenção, querido. Porque, pelo menos eu tenho negado a maioria das ideias evangelísticas. Ah, vamos fazer um culto na praça. Ah, vamos sair para levar panfleto. Ah, vamos... Porque eu sinto que essas ideias partem da vontade de encher esse lugar. E se a ideia for isso, não contem com a minha aprovação. Evangelismo é a vontade de inserir o evangelho em alguém. Ah, pastor, então a gente nunca vai fazer essas coisas? Tem um lugar para a gente fazer essas coisas.
O dia que a gente entender a nossa parte na missão. O dia que eu ver maturidade nessa comunidade, o suficiente para falar assim, a gente vai sair para fazer um evento, e se 100 pessoas falarem que querem caminhar com Jesus, vai ter gente para cuidar de 100 pessoas. Aí nesse dia eu vou falar, vamos lá. Amém, irmãos? Amém. Alguém leu o verso 19 para mim, por favor? Vamos lá? Vai, voluntário aí. Qualquer pessoa. Aqui, ó. Vão e façam discípulos Isso. de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo é a ordem, né? É a ordem do Senhor a nós. E aí tem uma questão que é a seguinte, irmão. Não é opcional. Presta atenção. Ser um agente missionário não é opcional, irmão. Está aqui, ó. Então Jesus aproximou-se deles e disse, 19, portanto, vão e façam discípulos. Vão, ide, ou indo, e fazendo discípulos. E aí tem uma frase do Spurgeon, que ele diz assim, todo cristão é um missionário ou é um impostor. E aí hoje eu entendo essa frase. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Só existe dois lados. Ou você é o campo missionário ou você é o missionário. Ou você é o alvo da missão ou você é o agente da missão. Então a proposta de Cristo lá no versículo 19 é de que a gente... a proposta não é a ordem de Cristo é para que a gente continue aquilo que foi dado a Abraão lá em Gênesis 22. Gênesis 13. É a vontade de Deus desde sempre que o mundo seja alcançado pela sua graça, pela sua vontade, pela redenção. E aí a partir de então a igreja vai por todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a gente está sob, a missão está sob o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno. Aí o versículo 20 diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A primeira coisa aqui no versículo 20 é que tem uma ordem doutrinária, ensinando-os a obedecer. Tem uma questão doutrinária aqui. Aí é que aqui é que a conta não fecha às vezes, irmão. Porque eu olho para algumas igrejas, aí eu vejo fulano lá que começou a ir para o culto semana passada. E aí está segurando uma plaquinha lá. Jesus te ama. O que esse cara, o que essa pessoa tem para ensinar as pessoas a obedecer? Essa ordem Jesus está dando depois de 3 anos caminhando com esses homens. 3 anos Jesus passou andando com esses homens, ensinando eles. Depois de 3 anos, Jesus vira para eles e fala assim, agora é com vocês. Vamos lá. E ensinem como eu ensinei vocês. E mostrem para eles como eu mostrei para vocês. E sejam para eles aquilo que eu fui para vocês. O evangelismo é isso, querido. Discipulado é isso, querido. É você repartir, propagar, multiplicar o ensino que você recebeu. O conhecimento que você recebeu, né? O entendimento que você recebeu do evangelho. É isso que é evangelismo. E aí não tem como a gente fazer isso numa ação de rua. A gente pode convidar alguém para vir no culto, isso não tem problema. A gente pode fazer tudo isso, né? Desde que essa comunidade esteja pronta para compartilhar o evangelho que recebeu. E aí, a próxima pergunta para nós é: você está apto para ensinar? Porque, irmão, eu olho para isso aqui. E se a gente entendeu a missão, se a gente entendeu o que é a missão da igreja, o conhecimento das Escrituras deveria causar fome e sede em nós. Porque a ordem de Jesus, irmão, Jesus não falou assim,
Vão pelo mundo e façam grandes eventos. Vão pelo mundo e façam grandes comunidades. Vão pelo mundo e façam um culto bem legal, com uma luz bem da hora e um som legal. Jesus falou, vão e ensinem as pessoas. Só que a gente está dando ênfase, a gente está se preocupando, e a gente está gastando a vida com coisa que Jesus não pediu para a gente gastar. Jesus só pediu para você ensinar, irmão. Ah, pastor, mas eu não sou bom. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Ah, pastor, mas... pois é. Mas é você mesmo. Lá na sua casa, é você, querido. Lá no seu trabalho, eu não estou lá. É você quem está lá. No meio da sua família, no meio dos seus amigos, eu não estou lá, querido. É você. É você, irmão. Não há discipulado sem Bíblia. Transmitir o ensino é um mandamento. Aprender para ensinar deveria ser uma prioridade. Deveria ser. Deveria causar um peso em nós, irmão. Ah, gente, eu me cansei dessa parada de... não, olha, não se sinta sobrecarregado. Não se sinta pesado. Não se sinta... Se sinta, irmão. Deveria ser um peso para você. Não ter base o suficiente nas escrituras para ensinar alguém. Deveria incomodar. Você deveria ficar triste por não conseguir ensinar alguém a respeito daquilo que você chama de verdade. E a última parte do versículo é a mais importante. Ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E às vezes a gente usa essa última parte do versículo como um amuleto, né, que a gente coloca lá no pescoço. Assim, não, Jesus está comigo. Ele falou que ia estar comigo todos os dias da minha vida. Logo, estou seguro e protegido. Não é essa a ideia do versículo. Jesus está enviando os seus amigos. Ele está dizendo, gente, enquanto vocês estiverem indo, eu estarei com vocês. Mas é enquanto estiverem na missão. A missão é o que chama a presença de Cristo para nós. É a missão. É a missão, querido. Não é a performance da parada. Não é se você é legal, se você é bonito, se você é cheiroso. É a missão. Jesus está engajado na missão que o Pai lhe deu. Que passou a nós. Agora que somos um com Cristo. E aonde a gente vê isso claramente? Atos 1:8. Abre comigo aí, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus está prestes a subir aos céus e ele vai dizer o seguinte. Os discípulos estão cheios de perguntas para Jesus. Jesus, é agora que Israel vai voltar a ser um império poderoso. E aí Jesus não quer responder nada disso. Jesus está preocupado com a missão. Ele diz assim, versículo 8. Mas receberão poder. Receberão o que, gente? Poder, gente. Essa palavra é a palavra dínamos no grego. Poder, irmão. O que a igreja chama de poder hoje? A igreja chama de poder hoje o lado místico da parada. Visão, fazer as pessoas caírem. Aí, ó, poder. Falar em línguas, curar. É o poder, pastor. Mas Jesus não está chamando nada dessas coisas de poder. Porque ele vai dizer o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas, o quê? Testemunhas. O poder de Deus não é para fazer você flutuar, ter visão, falar. Não, o poder de Deus é para tornar você um mártir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você recebe poder do Espírito para se tornar uma testemunha do Cristo. E aí, irmão, novamente, é duvidoso alguém sapatear, alguém, sabe,
ter todo o lado místico da parada, mas não se tornar testemunha de Jesus. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí, quando a gente vai desenrolar o livro de Atos, é o que acontece. A igreja nasce em Jerusalém, ela se expande pela Judéia, alcança a Samaria, e a partir dali entra um homem chamado apóstolo Paulo, que leva o evangelho a todo o mundo antigo. E esse mesmo evangelho nos alcançou hoje, 2000 anos depois. Glória a Deus. A missão da igreja, irmão, está acontecendo. A missão da igreja, irmão, está mais viva do que nunca. Está mais viva. O fato de a gente estar reunido aqui hoje, nesse momento, é porque a missão da igreja foi bem sucedida. Ela está sendo realizada. O evangelho nos alcançou de alguma forma, irmão. O evangelho alcançou você de alguma forma nessa manhã. Então, irmão, você é campo missionário ou você é um agente missionário? Você é o alvo da missão ou você é um agente da missão? Não tem lado errado. Você só precisa saber de que lado você está. Sabe por quê? Porque se você não tem o entendimento da missão, não tente participar da missão. Você vai se tornar um peso para a missão. Você vai se tornar uma dificuldade, uma barreira para a missão. Se você não entende a missão, reconheça isso. Diga, pastor, eu sou um alvo da missão. Eu preciso ser evangelizado. Eu preciso ser ensinado. Eu preciso ser... E está tudo bem. Agora, se você entendeu a missão de Cristo, irmão, a missão da igreja, não se omita. Tem um texto que a gente gosta muito, que é em Atos ainda, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo dos irmãos de Éfeso e voltando para Jerusalém para morrer, para ser preso e morrer. E aí a galera fica desesperada, todo mundo começa a chorar. Aí o apóstolo Paulo chega e fala assim: gente, olha, estou indo, hein? Ah, você vai morrer. Não tem problema, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Ele diz assim: eu não serei culpado do sangue de vocês. O apóstolo Paulo entendeu a missão. Ele entendeu que ele fez tudo o que ele podia fazer dentro da missão. E aí, querido, a coisa mais triste do mundo vai ser você chegar diante de Jesus e Jesus fala assim: por que você não foi um agente da minha missão? Por que você não se engajou na missão que eu deixei ao meu povo? Por que você não participou daquilo que eu promovi no mundo? Por que você não fez a sua parte no meio da sua família, no meio dos seus amigos, do seu trabalho, escola, faculdade? Por quê? E aí olha só como a igreja entendeu a parada, irmão. No capítulo 2, vai para frente aí, por favor. Capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Em Atos 2, para quem não conhece, o Espírito Santo desce e funda a igreja. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito, prega de forma ousada e 3.000 pessoas se convertem a Cristo naquele dia. Ali a igreja nasceu. Ali a igreja nasceu. Aí como esse povo vivia a partir de então? Fazendo evento em todo lugar. Levando panfleto de porta em porta. A Bíblia diz o seguinte, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo o que? Em comum. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e o quê? Sinceridade. É muito bonito. Quando a igreja é fundada, os irmãos não fazem nada de extraordinário. Eles simplesmente vivem a vida do evangelho. Uma vida comunitária. Uma vida compartilhada. Uma vida com a essência do evangelho. Se reuniam para falar sobre as escrituras. Se reuniam para orar. E se reuniam para comer. Não é só coisa boa, gente. Só coisa legal. Aí diz... partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do quê? De todo o povo. Então a galera de Jerusalém começou a olhar para a igreja, para aquele povo que tinha se convertido naquele dia, e falar: rapaz, essa galera tem uma parada diferente, essa galera tem um negócio. A vida dessa galera é diferente. Eles repartem as coisas. Irmão, vamos lá, alguém. Eles dividem as coisas entre eles. Eles oram juntos. Eles visitam a casa uns dos outros. Eles cuidam uns dos outros. Eles ensinam uns aos outros. O mundo começou a olhar para isso e falar: eles são diferentes. E o que aconteceu? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Aqui, irmão. Como a igreja nasceu? A igreja nasceu de um povo que tinha uma vida comum, que vivia de um jeito comum, que fazia coisas comuns. Mas quando o mundo olhava para aquilo, enxergava o Evangelho, enxergava Cristo. E Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Sabe qual é o meu maior medo, irmão? O meu maior medo não é essa igreja fechada. De verdade, eu e o Rodrigo, a gente tem conversado sobre isso, falado sobre isso. E a gente não tem medo nenhum de fechar as portas desse lugar. E voltar a fazer as coisas de uma forma tão simples. Talvez de uma forma mais simples, de uma forma menos institucional. A gente não tem medo dessas coisas. O meu medo, irmão, é o contrário disso. O meu medo é a gente dar certo. O meu medo é a gente lotar esse lugar. O meu medo é as pessoas começarem a olhar para esse lugar e falar assim: nossa, eu quero pertencer a isso, quero fazer parte disso. Mas a gente está longe do Evangelho. A gente está só preocupado em encher em dinheiro, em valor, em colocar um som bom, em uma luz legal e fazer esse lugar se tornar um lugarzinho da hora. Esse é o meu medo, irmão. Esse é o meu medo. E é muito fácil a gente se perder na missão. É muito fácil. É muito fácil a gente abandonar o propósito, o sentido original da missão de Cristo. É muito fácil a gente se tornar um ativista religioso, achando que está fazendo a coisa certa, mas com o coração no lugar errado. A igreja primitiva não tinha grandes eventos evangelísticos ou estratégias complexas. Eles viviam uma vida comum dirigida pelo Evangelho. A comunhão genuína, a partilha do pão e a oração e o cuidado mútuo era o método que o Espírito Santo usava para adicionar os que iam sendo salvos. Só uma coisa que eu não falei aqui, mas eu vou acrescentar aqui agora, que é o seguinte: a promessa que Jesus faz lá em Mateus 28:20, eu estarei convosco todos os dias, ela se cumpre. Não é que ela está se cumprindo, ela se cumpriu em Atos 2, quando o Espírito desce e toma e se estabelece sobre a igreja. É Cristo caminhando conosco todos os dias debaixo da missão. Então o Espírito Santo, querido, ele está em você para capacitar você a ser um bom missionário.
ser um bom agente na missão. O discipulado acontece na mesa de jantar da sua casa, no intervalo do seu trabalho, na conversa no portão com seu vizinho. Lá, irmão, você é um missionário. Lá, o trabalho é seu. Lá, você é o pastor, irmão. Lá é você, querido. Lá não é eu, lá não é o Rodrigo. Ah, pastor, mas eu vou chamar ele, né, para ele vir aqui na igreja e o Senhor, né, o Senhor ensina, o Senhor cuida. Assim. Amém, irmão, pode chamar. Mas você tem que entender a sua parte na missão, querido. Você tem que tomar essa missão e falar, a missão é minha, pastor. A missão de cuidar de fulano é minha. Ainda que essa pessoa nunca põe o pé nessa igreja, irmão. Não tem problema nenhum. Mas enquanto você estiver sendo missionário, essa pessoa vai estar em contato com o reino de Deus. E é isso que importa. É isso que a gente quer. O nosso compromisso não é encher esse lugar. O nosso compromisso é esvaziar esse lugar. É enviar vocês. Fala, vão pelo mundo. Ensinem o Evangelho. Ensinem as pessoas a obedecerem o Evangelho. A gente se ajunta para se espalhar. A gente compartilha momentos de unidade, de proximidade, para enviar. Esse é o propósito da coisa. Só que às vezes a gente está enganado, irmão. A gente está com uma cabeça institucionalizada, achando que tudo é responsabilidade do pastor, achando que, sabe, não, pastor, quem sou eu? Quem sou eu, pastor, para pregar o Evangelho? Eu não sou digno de pregar o Evangelho. Desculpa, irmão, desculpa. Você tem vergonha na sua cara de falar uma coisa dessa? Aqui, ó, na sua cara, aqui, ó. Toma vergonha na sua cara, irmão. Você foi chamado ao evangelismo. Você foi chamado à missão. Pastor, mas eu tenho mais idade. Você foi chamado à missão. Pastor, mas eu sou mais jovem. Você foi chamado à missão. Pastor, mas assim, eu sou tímido. Você foi chamado para a missão. Pastor, mas eu sou extrovertido. Pois é, aproveita e vai para a missão. Todo mundo foi chamado para a missão. Amém? Eu quero orar pelos missionários dessa igreja. Fica de pé.